Senhores e senhoras, havendo número legal, eu declaro aberta a presente sessão da CCJ, esta primeira sessão pós-recesso. Eu disse isso à imprensa, a nossa esperança, não, a nossa certeza é que o rendimento dessa comissão vai continuar como foi no primeiro semestre e o ano passado. Nós conseguimos manter o quórum todas as sessões e conseguimos, inclusive, zerar a pauta. Por se tratar de uma sessão remota, com a permissão de Vossas Excelências, eu vou abrir mão da leitura da ata da sessão anterior e já vamos entrar com os processos apto à votação. Processo 1191 é de autoria do deputado Carlos Cabral. Altera a Lei 16.499, 10 de fevereiro de 2009, que institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas. Ele foi emendado em plenário pelo deputado Humberto Teófilo. O relator é o deputado Hélio de Souza. Parecer favorável à subemenda apresentada em plenário, com a adoção da subemenda substitutiva ao substitutivo apresentado na CCJ. Está em discussão. Encerrada, em votação, encerrada, deputados concordarem com o parecer, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado. 2658, Humberto Teófilo, dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições da rede privada de educação localizadas no estado de Goiás disponibilizarem a respectiva planilha de custos na situação que especifica. Relator, deputado Vinícius Cerqueira. O parecer é pelo apensamento ao processo 2649. Está em discussão. Encerrada, em votação. Vista ao deputado Humberto Teófilo, eu vou pedir que todos aqui se comuniquem pelo chat. Só um segundo. Então... A vista foi anterior, presidente. Então, eu vou conceder a Vossa Excelência, né? O erro foi meu aqui, eu assumo, vou revogar o despacho. Eu não tinha olhado no processo 1191, eu revogo o despacho, né? E concedo vista, então, ao deputado Humberto Teófilo. O 2658 é do Humberto Teófilo, o relator é o deputado Vinícius, pelo apensamento, está em discussão. Encerrada em votação, encerrada, deputados concordarem e permaneçam como estão, os contrários manifestem aprovado o apensamento. O 1344, deputado Carlos Cabral, institui o Plano Estadual de Políticas Públicas para a População em Situação de Rua em Goiás. Vinícius Cerqueira, parecer pelo apensamento ao 7250, está em discussão. Encerrada em votação, encerrada, deputados concordarem e permaneçam como estão, os contrários manifestem aprovado. 1994, Paulo Trabalho. Altera a Lei 14.939, de 15 de setembro de 2004, que institui o marco regulatório da prestação de serviço de abastecimento de água e esgoto sanitário. Vinícius Cerqueira, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação, encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem aprovado. 1992, deputado doutor Antônio, estabelece obrigatoriedade de etiqueta de advertência para o uso moderado de telas eletrônicas por crianças de até 10 anos de idade. Relator, deputado Vinícius Cerqueira, parecer é favorável, está em discussão. Encerrada em votação, encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem aprovado. 2457 é de autoria do deputado Virmontes Cruvinel, dispõe sobre a higienização dos veículos utilizados pelo governo do estado de Goiás como medida de enfrentamento à propagação e combate ao coronavírus. Vinícius Cerqueira, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação, encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem aprovado. Quero registrar aqui a presença dos deputados Jefferson Rodrigues, Hélio de Souza, Humberto Teófilo, Virmontes Cruvinel, Bruno Peixoto, o Vinícius Eduardo Prado, Leda Borges, Álvaro Guimarães, Tiago Albernaz. Agradecer a presença de todos. 2420, deputada Leda Borges, cria a Bolsa Alimentação para alunos da rede pública de ensino durante a suspensão temporária e emergencial das aulas para prevenção de contágio pelo Covid-19. Vinícius Cerqueira, parecer favorável, está em discussão. Encerrada, vista ao deputado Tiago Albernaz
no processo 2420. Então, 2420, vista ao Tiago Albernaz. Isso é emendado em plenário da governadoria, se o senhor quiser pôr ele no... Ok, pode deixar. Registrar a presença também do deputado Major Araújo. 7864, deputado Carlos Cabral, institui a gratuidade para a realização de laqueadura tubária e vasectomia nos hospitais e maternidades públicas, estaduais e conveniados com o Sistema Único de Saúde, SUS, para obrigar a divulgação de seu dispositivo ao público. Vinícius Cerqueira, parecer favorável. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Tem um projeto que foi emendado em plenário. Vou pedir aí a autorização dos pares para a gente poder colocar em discussão. É o processo 3018. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. É o 3018, altera a lei estadual número 20637, 12 de novembro de 2019, que institui o Programa Social de Formação, Qualificação, Habitação Profissional de Condutores de Veículos Automotores e da outras providências. Emendada em plenário pelo nobre deputado Eduardo Prado, o relator, deputado Vinícius Cerqueira, é pela rejeição da emenda em plenário. Eu coloco em discussão, vista ao deputado Virmontes Cruvinel, vista ao deputado Questão de ordem. Humberto Teófilo. Questão de ordem. Oi, Bruno. Questão de ordem, Vossa Excelência. Eu gostaria de pedir ao deputado Virmontes e ao deputado Humberto Teófilo, se puderem devolver o pedido de vistas. Isso aí se trata da CNH social. O delegado Eduardo Prado, nós estamos colocando 5% para deficientes, pessoas com necessidades especiais. Essa é uma carteira que já é uma carteira social para pessoas que estão em estado de vulnerabilidade econômica, social. E o delegado Eduardo Prado apresentou uma emenda aumentando de 5% para 10%. Então, como já é uma carteira social, ela tem essa amplitude. 5% é específico para portadores de necessidades especiais. Mas 95% também podem ser fornecidos àqueles que, ora, possuem necessidades especiais. Então, gostaria de pedir a todos que possam devolver esse pedido de vistas, deputado Virmontes, deputado Humberto Teófilo, porque o Detran já quer iniciar esse trabalho e precisa desse projeto aprovado. Então, peço encarecidamente a devolução para que nós possamos aprovar a matéria. Eu lembro os deputados que podem registrar a presença. O painel foi liberado, está resolvida a questão, ok? Então, eu solicito os deputados que registrem a presença. O deputado Virmontes Cruvinel diz aqui que devolve o pedido de vista. Questão de ordem ao deputado Humberto Teófilo. Presidente, boa tarde a todos os colegas. Também da minha parte eu devolvo aí o pedido de vista. Só queria fazer um pedido aí, presidente verbal, que eu não vi aqui na pauta. Projeto da redução das mensalidades. Acredito que está na CCJ. Quem pediu vistos por último foi o deputado Tiago Albernaz. Eu acredito que ele deve ter devolvido já o voto dele, para a gente, se possível, já incluir na pauta e votar. Não sei se o voto dele foi favorável, contrário, e colocar o voto aí do relator, que é o deputado Major Araújo. Eu desisto aí das vistas aí, atendendo o pedido do Bruno Peixoto. Ok. Nós não recebemos ainda o projeto e eu não sei te dizer agora se esse projeto está na CCJ, na comissão mista, e parece que é a CCJ. Ele está com o Tiago Albernaz, que não devolveu ainda. Eu pergunto o deputado Tiago se vai devolver ainda durante a sessão ou para a próxima terça-feira. O Tiago ele está presente aqui. Presidente, boa tarde. Só um segundo. Compromisso com os pares daí da comissão de devolver na próxima terça-feira, na sessão da CCJ. Ok, então na próxima terça-feira. Ok. Obrigado.
Então, na próxima terça-feira. Questão de ordem, delegado Eduardo Prado. Delegado Eduardo. Eduardo Prado, o seu som deve estar desligado, companheiro. Ele pediu uma questão de ordem aqui, antes da gente colocar a sua emenda em plenário. Eu vou aguardar aí e restabelecer o som do Eduardo Prado e já a gente coloca esta matéria em discussão. Processo 2710, deputada Adriana Corsi, obriga os laboratórios de análises clínicas particulares a notificarem o Laboratório Central, LACEN, e a Secretaria de Saúde em caso de suspeição ou confirmação do novo coronavírus e outras doenças infecciosas no estado de Goiás, dá outras providências. Relatora, a deputada Leda Borges, parecer pelo apensamento ao 2304, está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Questão de ordem, deputado delegado Eduardo Prado, ele está dizendo que o som dele está bloqueado. Delegado Eduardo. Fala, Eduardo. Está sem condições técnicas. 1984. Alô. Oi. Está ouvindo? Está ouvindo, senhor presidente? Mal, mas estou ouvindo. O problema está ouvindo mal? Não está muito bom, não, mas pode falar. Não, senhor presidente, é só o seguinte, esse projeto aí que o Bruno Peixoto mencionou, restabelecendo que o Humberto Teófilo devolveu o limite que antes para as pessoas com reduz para 5%. Na verdade, nós estamos sendo mais justos. Eu não estou entendendo por que o governo não quer retomar, Bruno. Se você ler aí a emenda, eu simplesmente mudei de 10% da legislação anterior, o governo reduziu para 5% para as pessoas com deficiência no programa CNH social, eu estou retornando para 10%. Então, eu não entendi assim, muito bem o posicionamento do Bruno Peixoto. Então, o deputado Humberto Teófilo e os demais deputados que pediram visto aí, na verdade, era até salutar analisar isso, porque o que eu vi é o governo reduzir a questão, Bruno. Pode analisar aí que eu fiz a mudança ao meu ver, dessa falha que o governo cometeu, entendeu? Por que está escrito 5% na legislação, então? Questão de ordem, deputado Bruno Peixoto. Deputado Eduardo Prado, o que ocorre? 100% das carteiras são para caráter social. 100%. Certo. Independentemente se a pessoa tem ou não alguma deficiência física. O governo destinou 5% específico para quem tem deficiência. 5% é só para quem tem deficiência. E 95% para toda a sociedade. Então, eu entendo que nós devemos aprovar dessa maneira, porque, independentemente se tem deficiência ou não, será contemplado nos 95%. Entendeu? Por isso que nós estamos colocando, porque seja a carteira social, ela é para todos. Então, por isso que eu estou pedindo a sua compreensão, e foi nesse sentido que nós vetamos. Nós temos essa compreensão que 5% é específico e 95% para todos, inclusive para quem tiver deficiência física. Certo. Questão de... Vossa Excelência, deputado. Mantenho o meu posicionamento, tudo bem, Bruno? Analiso, ao meu ver, deveria se manter o que tinha na legislação anterior. 10% para as pessoas com deficiência e 90% para caráter geral. A lei, simplesmente, de 95% para 5%, eu fiz essa emenda para que nós possamos valorizar as pessoas com deficiência física. Eu botei de 5 para 10, 90 em caráter geral, só para que os deputados da CCJ tenham ciência, principalmente aqueles que defendem também os deficientes físicos. E por isso que eu fiz essa emenda, né? 90 caráter geral, 10 deficientes. Antes a legislação era 10%, reduziu para 5%, eu retornei para 10%.
justamente por esse caráter. Então, só para que os deputados aí da CCJ tenham ciência do que estão votando, mas eu analisei o seu posicionamento, só para que eles saibam o que estão votando. Obrigado, senhor presidente. Ok, então vamos aproveitar essas duas questões de ordem, deputado Bruno. Eu já vou colocar a matéria... Só para explicar que o DETRAN reduziu porque não atingiu o coeficiente. Por isso que houve a redução. Porque não teve tal volume, conforme esperado. Por isso que reduziu. Ok, senhores. Então, processo 3018, foram devolvidas as vistas, emendada em plenário pelo novo deputado Eduardo Prado, o relator Vinícius Siqueira, pela rejeição da emenda. Eu coloco em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem com o relator, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. A rejeição. 1984, Mauri Ribeiro dispõe sobre a inclusão da Feira do Cerrado no calendário turístico cultural do Estado de Goiás. Virmontes Cruvinel é a favor da matéria, eu coloco em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Eu peço ao deputado Tiago Albernaz, estou vendo aqui no painel, não consta a presença de Vossa Excelência, e os demais deputados podem registrar quem não registrou. No início da sessão estávamos com um problema técnico, já foi solucionado. 76... Eu ainda continuo com um pouco de dificuldade, presidente. Estou tentando fazer aqui, mas não está dando certo. Vou tentar mais uma vez. Mas vai conseguir. Vossa Excelência é do mundo tecnológico, certamente domina a questão muito mais do que vários aqui. Eu me considero quase que um analfabeto tecnológico. E acabei com... Presidente, obrigado pela ordem. Fala, Álvaro. É porque ele tem razão, é porque existe uma lentidão na realização dessas votações, né, através do nosso painel aqui e também através da presença, registrar a presença. Mas a minha já foi registrada. Sim. É porque a comissão está muito mais rápida do que esses 4Gs, que venha os 5G aí para resolver. 7651, deputada Leda Borges, cria campanha educativa de combate ao crime de importunação sexual nas escolas da rede pública de ensino. Virmontes Cruvinel, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 2677, Carlos Cabral, dispõe sobre a obrigatoriedade das teleaulas, videoaulas e aulas online na rede de ensino público e privado do Estado promoverem a divulgação dos canais de denúncia de abuso e violência contra crianças, adolescentes e mulheres. Leda Borges, relator favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 2705, deputado Thales Barreto, assegura o direito de preferência na transferência escolar dos filhos para mulheres vítimas de violência doméstica nas escolas da rede estadual, no âmbito do Estado de Goiás, da outras providências. Relatora deputada Leda Borges, parecer pelo apensamento, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. 2811, de autoria do deputado Henrique Arantes, dispõe sobre a comunicação pelos condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública sobre a ocorrência ou de indícios de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente ou idoso em seus interiores. Relatora deputada Leda Borges, parecer pelo apensamento ao processo 6373. Eu coloco em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 2834, deputada delegada Adriana Corsi, acrescenta o inciso 4 ao artigo 2º da Lei 2367, 12 de novembro de 2019, dispõe sobre o benefício do Programa Estadual CNH Social para mulheres de baixa renda, vítimas de violência doméstica e medidas protetivas. Leda Borges, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 2908, Adriana Corsi, altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91,
que institui o Código Tributário do Estado de Goiás para conceder isenção de imposto sobre propriedade de veículos automotores e IPVA às pessoas com doenças graves em tratamento na rede pública. Leda Borges, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 2918, deputado Jefferson Rodrigues, dispõe sobre a comunicação pelos condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública sobre a ocorrência ou indícios de violência doméstica e familiar contra a mulher, pessoas com deficiência, criança, adolescente e o idoso, em seus interiores, quando houver registro da violência no livro de ocorrências. Leda Borges, parecer pelo apensamento ao 6373, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 2828, deputado Thales Barreto, estabelecem normas excepcionais para vedar a demissão, rescisão ou suspensão do contrato de trabalho dos profissionais vinculados à rede estadual de educação no âmbito do Estado de Goiás em decorrência da pandemia do coronavírus. Leda Borges, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 978, deputado Tiago Albernaz, declara de utilidade pública a entidade que especifica Abrigo São Vicente Paulo, sede município de Niquelândia. Virmontes Cruvinel, parecer pelo apensamento ao 1331, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 1483, delegado Humberto Teófilo, altera o artigo 73 da Lei 019.587, 10 de janeiro de 2017, que estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos no âmbito da administração pública estadual. Virmontes Cruvinel, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 2305, deputado Vinícius Cerqueira, dispõe sobre auxílio especial destinado aos dependentes de profissional das áreas de saúde ou de atividades auxiliares essenciais no enfrentamento à pandemia do coronavírus. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 2349, deputado Jefferson Rodrigues, fica estabelecidas as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em período de calamidade pública no Estado. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 2968, deputado delegado Humberto Teófilo, altera a Lei 19.319, 23 de maio de 2016, para criar renda mínima emergencial destinada aos guias de turismo. Major Araújo, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 040. Processo 1351, Carlos Cabral, declara de utilidade pública a entidade que especifica a associação sem nome, Companhia de Teatro com sede no município de Goiânia. Relator foi redistribuído, então, a Leda Borges, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 1940, Leda Borges, estabelece horário especial exclusivo para atendimento dos consumidores maiores de 60 anos nos locais em que especifica, enquanto durar a pandemia. Carlos Cabral, pelo apensamento ao 2139, está em discussão, vista ao deputado Hélio. É desse ou do anterior? É esse mesmo. Esse. Então, vista do 1940 ao deputado Hélio de Souza. 2707, Cláudio Meirelles, dispõe sobre as medidas a serem adotadas por concessionárias de serviços públicos de transporte coletivo intermunicipal para evitar a disseminação do novo coronavírus. Carlos Cabral, apensamento ao 2351, em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 2145, Gustavo Seba, obriga o Estado a proporcionar condições para que os reeducandos das penitenciárias produzam máscaras cirúrgicas e equipamentos de proteção individual, EPI, para o enfrentamento da pandemia. Álvaro Guimarães, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 2133, Alisson Lima e Amaury Ribeiro, dispõe sobre suspensão das parcelas de linha de crédito firmada entre pequenos empreendedores de Goiás, Fomento,
pelo período que prevalecer o decreto de calamidade pública no estado de Goiás, em virtude da pandemia. Álvaro Guimarães, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 2421, Wilde Cambão. Dispõe sobre a visita virtual por meio de videochamadas de familiares e pacientes internados em decorrência do coronavírus. Álvaro Guimarães, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 1982, Bruno Peixoto. Dispõe sobre a obrigatoriedade das operadoras de planos privados de saúde fornecerem informações e documentos aos seus usuários quando negada a cobertura de exames e procedimentos. Álvaro Guimarães, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 2132. Adriana Corse estabelece critérios de distribuição e comercialização do gás de cozinha para a população de baixa renda, enquanto vigorar o estado de calamidade pública. Relator Álvaro Guimarães, parecer pelo apensamento ao 1927, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 1482, Virmontes Cruvinel, dispõe sobre a política estadual de empoderamento da mulher. Álvaro Guimarães, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Rubens Marques, o 2308, dispõe sobre a criação do Programa de Proteção e Conservação das Nascentes de Água. Álvaro Guimarães, parecer pela diligência, está em discussão. Vista ao Antônio Gomide, de qual processo, Antônio? Boa tarde. Esse 2308. Então é esse mesmo que nós estamos votando. Vista ao deputado Antônio Gomide. 980, deputado Carlos Salim e outros. Concede título de cidadania a Leandro Olívio Caldato. Álvaro Guimarães, parecer pela diligência, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Presidente, questão de ordem. Vossa Excelência. Eu gostaria que você me concedesse também vista do 2308, do deputado Rubens, foi o anterior a esse que foi votado. Vista também ao deputado Hélio de Souza. 2308. Isso, Elim. Já está anotado. 2530, Bruno Peixoto dispõe sobre a suspensão dos descontos em folha de impressos consignados. Álvaro Guimarães, parecer pelo apensamento ao 1923, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 2819, Thales Barreto, torna obrigatória a colocação de dispensadores de álcool em gel nos transportes coletivos no âmbito do estado de Goiás. Hélio Souza, parecer pelo apensamento ao 2351, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 11:45, deputado Cláudio Meirelles. Institui a política estadual mais leitura, mais saúde nos hospitais públicos do estado de Goiás, a outras providências. Relator, deputado Hélio de Souza, parecer pela diligência. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 11:56, Cláudio Meirelles dispõe sobre a divulgação da relação de medicamentos existentes nos estoques da farmácia de medicamentos especializados da outras providências. Hélio Souza, parecer favorável. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 2304, Coronel Adailton dispõe sobre a obrigatoriedade dos laboratórios e instituições que realizam exames laboratoriais notificar a Secretaria de Estado de Saúde em caso de suspeita e confirmação de caso do Covid e outras doenças infecciosas. Relator, deputado Hélio de Souza, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 2455, deputado Virmontes Cruvinel, dispõe sobre o recebimento remoto de receitas médicas pelas farmácias e drogarias no estado de Goiás em caráter emergencial, enquanto perdurar a pandemia. Relator, deputado Hélio de Souza, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Deputado Júlio Pina, autor do 2915, assegura aos trabalhadores da saúde do estado de Goiás que tiverem exposição direta com possíveis infectados da Covid-19 o adicional de insalubridade em grau máximo na vigência do estado de calamidade,
Hélio de Souza, parecer pelo pensamento ao 2839, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 2839, Júlio Pina, assegura aos trabalhadores da saúde do Estado de Goiás que tiver exposição direta com possíveis infectados do Covid-19, adicional de salubridade em grau máximo. São 2 projetos iguais. Na verdade, um já foi apensado ao outro, né? Então, o parecer é favorável. Já foi apensado, não há necessidade, né? Ok? O 2839 é favorável. Vamos colocar em discussão, porque aí vai apensar ele, certo? Então, 2839, relator é o deputado Hélio de Souza, parecer favorável, está em discussão, encerrado em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. A grande maioria dos projetos se referem à Covid-19, enfrentamento da Covid-19. Eu aprendi desde menino, Álvaro, que de boas intenções o inferno está cheio. Pelo que eu percebi, nós vamos aprovar aqui 1 milhão de projetos a respeito da pandemia, vai acabar a pandemia, se Deus quiser, e nenhum será colocado em prática. Posso estar muito equivocado, mas de qualquer forma vale a intenção, né? Presidente, pela ordem. Vossa Excelência. O que está sendo colocado em prática é que a gente, hora e outra, né, através da imprensa falada, escrita e televisada, são as corrupções, né? Que prefeitos, políticos, né, governadores estão aproveitando essa verba da saúde e dando prejuízo para o erário público, né? Aliás, deixam de aplicar o dinheiro a favor da saúde e são criminosos, né? Porque aí, ao invés de salvar vidas, acaba matando muitas pessoas, né? Infelizmente. Infelizmente. 2022, deputado Luiz Moreira, obriga as unidades de saúde do Estado, serviço pronto atendimento policlínicas, disponibilizar informações referentes ao estoque de medicamentos, quantidade existente da unidade, bem como informações de todas as outras unidades. Hélio de Souza, pelo apensamento ao 1156, está em discussão, encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 2541, Wilde Cambão, expõe sobre a concessão de isenção de pedágio aos profissionais da área da saúde e segurança pública enquanto durar o plano de contingência do novo coronavírus. Hélio de Souza, parecer pelo apensamento ao 2543. Está em discussão, encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 1822, delegada Adriana Acorce, revoga a Lei 20.729, de 15 de janeiro de 2020, que institui a obrigatoriedade dos produtores de alimentos congelados informar nas embalagens o peso anterior e posterior ao congelamento. Relator era o Antônio Gomide, foi redistribuído à deputada Leda Borges, parecer favorável, está em discussão, encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 2907, Carlos Cabral, concede redução da base de cálculo ITCMD durante o período da pandemia do coronavírus. Leda Borges, parecer favorável, está em discussão, encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 1821, Adriana Corse, dispõe sobre a reprodução, criação, venda, compra e doação de animais de estimação em estabelecimentos comerciais. Foi redistribuída a deputada Leda, parecer favorável, está em discussão, encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 2321, delegada Adriana Costa, institui o Fundo Estadual de Amparo a Mulheres Agredidas. Antônio Gomide foi o relator, foi redistribuído enquanto o deputado Antônio Gomide estava de licença médica. A deputada Leda Borges, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 1995, Rubens Marques dispõe sobre a garantia do direito de preferência das mulheres vítimas de violência doméstica
a matrícula e a transferência dos filhos ou crianças adolescentes sob sua guarda nas escolas da rede estadual. Redistribuída a Leda, parecer favorável, está em discussão, encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Outro projeto redistribuído é o 2332, Carlos Cabral, altera a lei 20694, 26 de dezembro de 2019, da outras providências. Leda Borges, relator favorável à matéria, está em discussão, encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 2285, Paulo Trabalho, altera a lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Relator, deputado Carlos Cabral, é pela diligência, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 2428, deputada Leda Borges, dispõe sobre a prorrogação excepcional da validade dos documentos como certidões, autorizações, suspende todas as vistorias no setor transportes e renova automaticamente as licenças e outros exigíveis pelo Estado que sejam emitidos pelos 246 municípios do Estado de Goiás em razão da pandemia. Carlos Cabral, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 2448, deputado Eduardo Prado, altera a lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 1343, deputado Lucas Calil, cria o programa Patrulheiro do Rio no âmbito do Estado de Goiás. Relator, deputado Virmondes Cruvinel, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 7610, deputado Cláudio Meirelles, proíbe a nomeação para cargos em comissão, designação para exercício de funções de confiança e contratação de pessoas condenadas pelos crimes que especifica e dá outras providências. Humberto Teófilo, relator, parecer pelo apensamento ao processo 1059, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 1006, Tião Caroço, institui a política estadual de incentivo à permanência de jovens e adultos no meio rural através da qualificação, da oferta educacional e da outras providências. Relator, deputado Humberto Teófilo, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 7857, deputado Júlio Pina, expõe sobre o curso de preparação para aposentadoria para contribuintes previdenciários no âmbito do Estado de Goiás. Relator, deputado Humberto Teófilo, parecer pela diligência, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 2694, deputado Eduardo Prado, expõe sobre a comunicação a órgãos de segurança pública de ocorrência ou indício de ocorrência de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente ou idoso nos condomínios residenciais realizados no Estado, localizados no Estado, durante a pandemia. Relator Humberto Teófilo, parecer pelo apensamento ao 6373, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 2814, Leda Borges, institui a política estadual para a população migrante e dá outras providências. Relator, deputado Humberto Teófilo, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 2649, Eduardo Prado, estabelece prazo para estabelecimentos de ensino apresentarem planilha de custos aos consumidores. Humberto Teófilo, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 6098, Júlio Pina, foi apensada ao processo 6132, autoriza o Poder Executivo a municipalizar trecho urbano da GO 537, Jardim das Oliveiras, Senador Canedo. Álvaro Guimarães, parecer pela diligência, aprovada a diligência, parecer conclusivo é favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 2692, deputado Júlio Bruno Peixoto, fica determinado no âmbito do Estado de Goiás que as concessionárias de transporte público realizem diariamente desinfecção e limpeza de seus veículos para contenção do coronavírus. Relator Álvaro Guimarães, parecer pelo apensamento ao 2351, está em discussão.
Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 1487, Bruno Peixoto, concede isenção da multa de fidelidade prevista nos contratos de adesão, nos casos que especifica. Álvaro Guimarães, parecer pelo apensamento ao 2755, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 2922. Vinícius Cerqueira institui o Dia da Pessoa com visão monocular a ser realizada anualmente 5 de maio. Vermontes Cruvinel, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 2633, Eduardo Prado, altera a Lei 17.477, 25 de novembro de 2011, expõe sobre o Sistema de Assistência à Saúde e PASGO. Hélio Souza, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 7860, Carlos Cabral, obriga os centros de formação de condutores, autoescolas a adaptarem um veículo para aprendizado de pessoas com deficiência física e dá outras providências. Hélio Souza, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2813, deputada Leda Borges, da denominação ao próprio público que especifica Maria Antonieta Alessandri, sede do município de Valparaíso. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 2923, Jefferson Rodrigues, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Emanuel, sede do município de Caldas Novas. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Estou vendo aqui o deputado Eduardo Prado. O recesso está fazendo bem a Vossa Excelência, hein? Que é isso? Olha a papada do moço. Se não der um jeito, já não pesar você em arroba. É o quibe. É muito quibe, que tem um vizinho meu aqui que fabrica quibe, sabe? Pois aí é, mas quibe todo dia. Mas não é para espalhar, né, Eduardo? 2536, Leda Borges. Vossa Excelência, deputado Álvaro. Só por curiosidade, você é oriundo, a sua família é daquele país lá, daquele acidente trágico que aconteceu ontem, o Líbano? Sim, e é exatamente de Beirute. Aqui eu me somo, nós temos outros aqui também que são descendentes libaneses, me somo às pessoas aí que se solidarizam, viu, Álvaro? Nós temos uma colônia no mundo árabe, deputado Hélio Souza conhece bem, enorme em Goiás, no Brasil e no mundo, né? E são pessoas muito queridas. O Líbano que já atravessa outros tantos problemas, mas o problema econômico atual teve uma perda lá de 80% do poder de compra, por exemplo, de cada trabalhador, e agora praticamente vai ter que reconstruir Beirute. Mas o Líbano é acostumado a reerguer das cinzas e certamente o mundo se mobiliza para ajudar depois dessa tragédia, né, deputado Hélio Souza? Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de homenagear aqui o embaixador do Líbano no Brasil, eu e o deputado Hélio Souza. Se der quarta-feira, tá bom. Pois é, presidente, eu quero, em meu nome também do meu partido, que é o Democrata, solidarizar com todos os brasileiros que vieram de lá, outros que nasceram lá, estão aqui também no nosso Brasil, estado de Goiás, e pedir a Deus que dê força para todas as famílias, né, que sofreram tanto. O maior desastre, me parece, da história daquele país, e coisa que ninguém esperava, né? E olha, nesse momento que é a pandemia que acontece lá. Então a gente fica aqui pedindo a Deus para que todos tenham o amparo necessário para recomeçar suas vidas, né? É verdade, deputado Hélio. Senhor presidente. Vossa Excelência, deputado Hélio Souza. Nós tivemos a oportunidade de juntos fazer aquela homenagem ao embaixador do Líbano, e é interessante que
segundo consta, no Brasil tem mais libaneses e descendentes de libaneses 4 vezes mais do que a população do Líbano, ou seja, o Brasil é uma grande nação libanesa. É verdade. O Líbano tem cerca de 6 milhões de habitantes e é o que Vossa Excelência disse. A contar aqui os libaneses, né? E seus descendentes, nós temos uma população muito maior do que a própria população do Líbano. 2536, deputada Leda Borges, institui memorial estadual em homenagens às vítimas da pandemia do Covid. Carlos Cabral, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 2913, Júlio Pina, cria carteira estadual da pessoa com transtorno do espectro autista. Carlos Cabral, parecer pelo apensamento ao 5702, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 977, deputado Paulo Trabalho, institui a política de prevenção do risco de desenvolvimento do câncer de mama e o acesso gratuito ao teste de mapeamento genético. Carlos Cabral, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Processo 7487, Wagner Camargo, declara de utilidade pública a entidade que especifica funerária Raio de Luz de Itapuranga, sede município de Itapuranga. Relator, deputado Hélio de Souza, parecer pela diligência, aprovada a diligência, parecer conclusível, favorável à matéria, está em discussão, encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Inclusive, foi tema, deputado Hélio, de uma discussão aqui, e fico feliz de Vossa Excelência ter olhado o projeto e dar o parecer conclusivo, né? A funerária é de utilidade pública, ela é de Itapuranga, e aí passa a ser também de utilidade pública, vai poder receber recursos do Estado, é isso. E ela trabalha também com pecúlio, né? Então ela tem uma finalidade humanitária. Parabéns. 2693, deputado Paulo Trabalho, autoriza o Poder Executivo a credenciar no âmbito do Estado de Goiás farmácias da rede privada para proceder à vacinação contra gripe em idosos. Hamilton Filho, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 1488, deputado Jefferson Rodrigues, altera a Lei 18.807, 9 de abril de 2015, que institui a política estadual de acolhimento à assistência à mulher vítima de violência. Relator, deputado Virmontes Cruvinel, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 2721, Rafael Gouveia, dispõe sobre a adoção de atividades com fins educativos para enfrentamento à violência e reparação de danos causados no âmbito dos estabelecimentos que compõem o sistema estadual de ensino. Leda Borges, parecer pela diligência, vista ao deputado Bruno sem manifestação, aprovada a diligência, parecer conclusivo é favorável à matéria. Está em discussão, encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Tem o do Carapô na distribuição de hoje. Para votação. Processo 1355, deputado Antônio Gomide, proíbe a pessoa jurídica que tenha sido condenada pela prática de trabalho análogo à escravidão de contratar com a administração pública estadual. Leda Borges, parecer contrário à matéria, está em discussão. Antônio Gomide para discutir a matéria. Agora nós vamos colocar aqui os processos que estão com parecer contrário. 5 minutos para Vossa Excelência, deputado Antônio Gomide. Senhor presidente, esse projeto é um projeto que tem encaminhado em nível federal. É uma discussão muito ampla, principalmente na contratação de licitações, onde empresas que comprovadamente possuem qualquer tipo de prática em relação ao trabalho escravo,
ela possa ser eliminada por um determinado tempo, até com uma penalização no sentido da contratação dessas empresas, ou seja, pelo Estado, seja pela União e até leis municipais. Esse é um consenso, é algo que já vem sendo trabalhado, porque ninguém aceita, em hipótese alguma, qualquer empresa que se possa colocar qualquer tipo de trabalho, escravidão, no momento que nós estamos vivendo. Ainda mais quando se fala em contratação por órgão público, seja União, seja Estado, seja município. E é nesse sentido que nós estamos colaborando, no sentido de poder fazer com que essa lei possa vigorar também aqui no Estado de Goiás. Então, gostaria que os novos pares pudessem fazer com que esse projeto, ele possa dar encaminhamento, possa passar à Comissão de Justiça, porque não tem nada de ilegalidade, e possa realmente fazer o debate mais amplo no próprio plenário. Por isso, gostaria que nós votássemos contra o veto, no sentido contra o parecer contrário, né, a esse projeto, para que ele possa dar prosseguimento à votação em plenário. Senhor presidente, quero discutir a matéria, senhor presidente. Deputada Leda, para discussão da matéria. Deputado Antônio Gomide, eu concordo com Vossa Excelência, mesmo que foi acostado nestes autos um parecer referente à minha relatoria. Eu gostaria de pedir vista ao projeto, senhor presidente, para que eu possa refazê-lo. Sou favorável a ele, deputado Antônio Gomide, até como secretária de Estado que fui da pasta, né? Eu sei que já existe lei federal, mas isso não impede que nós tratemos e disciplinemos esta matéria a nível de Estado de Goiás. Portanto, senhor presidente, eu gostaria de ter o privilégio de pedir vistas, não sei como para poder, como relatora, mudar o meu parecer. Foi pela aprovação, relator da senhora. Aliás, a minha assessoria está dizendo aqui que o meu parecer foi pela aprovação. Então, eu estou achando isso estranho. Tá, eu vou conceder vista à deputada Leda e vista também ao deputado Bruno Peixoto. Quero agradecer a presença de todos, vou declarar encerrada a presente sessão e já convidando todos para o plenário que possam senhor presidente, registrar a presença. Vossa Excelência, deputada Leda. Aliás, a minha assessora que fica mais próxima aí a vocês, a doutora Yara, ela disse que o que está acostado aos autos é um parecer pela aprovação. Não é isso que está aqui na pauta, deputada Leda. Está na pauta, mas no processo está pela aprovação. Sim, mas é o que eu estou dizendo que eu sigo a pauta aqui. Vossa Excelência pediu vistas, né? E vai ter tempo da assessoria. A nossa assessoria aqui está dizendo que o parecer é contrário. Então, tirando o projeto aqui de pauta, nós teremos tempo de refazer esse relatório, né? E a nossa assessoria, deputada Leda, está nos garantindo que o parecer é contrário, né? Então, a assessoria da CCJ nos garante que o parecer é contrário. Eu vou conceder vista para que a senhora possa mudar o seu parecer. Eu declaro encerrada a presente sessão. Presidente?